Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham descansado, tá? A gente, na última semana de aula, a gente fez alguns exercícios, né? Mas ficaram outros exercícios ainda do livro 2 para a gente terminar, tá? Então eu queria que vocês pegassem o livro 2, a gente vai na aula, provavelmente já até pegar o livro 3 para fazer, mas eu vou fazer mais alguns exercícios dessa parte. Eu vou focar ainda em equações trigonométricas, tá? Que vai ser o quê? Você tem a equação, você vai fingir, né? O 2 seno de x igual a 0. 2x igual a 0 e resolve. Só que não é x, é seno de x, e a gente vai trabalhar um pouco mais essa parte. Tá bom? Então, ó, quero que vocês... Vou compartilhar a tela aqui. Peguem para mim na página 36, tá? Nós vamos fazer uns exercícios relacionados a cosseno. Tudo bem? Ó, então, página 36, o livro 2. Deixa eu habilitar aqui a nossa canetinha. O menu está num lugar chato aqui que vai me atrapalhar direto. Deixa eu mudar ele de lugar aqui. Pronto. Aqui, habilitei caneta, escolhi uma cor legal para vocês. Ó, esse vinho aqui eu acho que vai ficar bom. Então vamos lá. Página 36, apostila 2. Nós vamos fazer o primeiro exercício, só que esse primeiro exercício, ele trabalha com uma relação que é a relação fundamental da trigonometria. A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai ser igual a 1. E a partir dela, eu consigo achar, por exemplo, o valor de seno ao quadrado, tá? Ó, seno ao quadrado de x, sumiu tudo aqui. O que será que eu aprontei? Tem que ter mudado de posição a tela aqui, ó. Peraí. Coisa louca, ó. Tava lá, achei, pronto. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E eu posso falar também que o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos o seno ao quadrado de x. Tá? Por que eu estou falando isso? Olha só. Nesse exercício, ele pergunta... mas uma menininha, né? Ó, ele pergunta para x entre 0 e 90, tá o quê? 4 vezes 1 menos seno ao quadrado. Vai ser igual a 3. Tá? Então, assim, dá para fazer de outro jeito? Dá. Mas se você lembrar dessa informação que eu coloquei aqui, ó, que 1 menos seno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado, você pode trocar aqui por cosseno ao quadrado de x. E é por isso que esse exercício está na aula de cosseno, tá? Então, agora eu vou reescrever essa frase. Vai ficar aqui, ó, 4 cosseno ao quadrado de x igual a 3. E vamos isolar. Cosseno ao quadrado de x vai valer 3 quartos. Eu tenho, portanto, que o cosseno de x, quando eu tiro a raiz, ó, lembra? Mais ou menos a raiz disso aqui. Tá? Então, nós vamos ter, vou fazer aqui na frente, que o cosseno, ó, cosseno de x, vai valer mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom. O que acontece aqui, gente? Ó, a diferença então, da última aula para essa é que aqui é a bolinha do cosseno. Então, quando eu faço a bolinha do cosseno, eu sei que ela está com sono, está deitado. Então, vai ser esse aqui, ó. Eu vou olhar para esse eixo aqui. Tá? Vou fazer aqui a divisão. Eu sei que para frente aqui são valores positivos, para trás são valores negativos. Então, o eixo do cosseno, né, está com sono, está deitado. Bom, eu quero aqui, ó, mais raiz de 3 sobre 2. Vamos pensar, raiz de 3 sobre 2 é perto do 1. O maior valor para o cosseno está aqui, que é o 1. O menor é o menos 1. Ele troca de sinal aqui no 0. Tá? Então, raiz de 3 sobre 2 vai ser bem aqui no começo. Vai ser no 30 graus. Tá?
E tem outra resposta positiva aqui. Se eu fizer o 360 e voltar 30, porque o valor é 30 graus, eu vou chegar no 330. Legal. Então, eu cobri os valores em que esse ângulo, né, esse cosseno, vai dar raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter uma resposta aqui e vou ter uma resposta aqui atrás. Então, quem que vai ser aqui? Ó? 180 voltando 30 vai dar 150 graus. 180 indo 30 para frente, eu vou ter 180 mais 30, 210 graus. É para eu ter essas 4 respostas. Só que ele fala assim, ó, qual que é o valor de x entre 0 e 90? Então, entre 0 e 90, você não vai usar todos, você vai usar apenas esse daqui. Apenas o 30 como solução. Tá? Então, coloca lá, conjunto de solução, porque ele falou entre 0 e π sobre 2, tá? Π sobre 2 a gente sabe que é 90 graus. Então, conjunto solução vai ser apenas o 30 como resposta. Tá? No caso era teste, ele coloca aí o π sobre 6, que é o 30 graus, a resposta é a letra D. Mas, como eu falei, não se preocupa com o radiano ainda, a gente vai ter momento para isso. Tá? Pode copiar. E vou tentar mexer naquela página, igual a gente fez agora há pouco, né? Vamos ver se eu consigo assim, não consigo. Consegui aqui, ó. Modifiquei. Bom, qual mais que eu quero fazer dessa página? Vamos fazer o próximo. Ele pede 4 cosseno ao quadrado menos 3 igual a 0. É o mesmo exercício, hein? Só que ele fala com x entre 0 e 360. Então, ó, nesse exercício 2, como ele aumentou aqui, ele falou que o x varia entre 0 e 360, tá? Eu apaguei aqui o exercício, mas vocês têm aí a sua resposta. Você vai colocar todas as 4 soluções, tá? Você vai falar que é o 30, o 150, o 210 e o 330 graus. Ah, Jaime, você foi muito rápido, não entendi. Olha para o exercício anterior, tá? São as respostas, as 4 respostas do exercício anterior. É que ele ampliou aqui o intervalo que você pode utilizar, tá? Então, quando ele fala na volta completa, você vai ter todos esses valores. Tudo bem? Vou fazer o 3 também. Então, aqui embaixo, o exercício 3. Essa luz, minha letra fica tão legalzinha. Ele pede para resolver uma inequação. Você vai ver que inequação é a primeira aula do livro novo. Então, ó, 2 cosseno x menos 1 menor do que 0. Tá, eu vou resolver. Vou fingir que isso aqui não é uma equação, vou fingir que é uma igualdade, que eu já sei mais ou menos. Então, eu sei que 2 cosseno x, de falar na primeira volta, tá? Vai ser menor do que 1. E vou falar que o cosseno de x vai ser menor do que meio. Então, eu aceito valores em que o cosseno é menor do que meio. Tá? Deixa eu acertar esse 2 aqui. Pronto. Vou fazer o quê? Vou fazer a bolinha do cosseno. Tá com sono, tá deitado. Eu não consigo movimentar, acho que aqui eu consigo. Ó. Pronto. Então, vou fazer aqui, ó, deitado. Eu sei que para um lado é mais, para o outro é menos, né? Então, ó, para cá é mais, para cá é menos. O maior valor é 1, o menor valor é menos 1. Tá? Ah, não estou entendendo muito bem, então vale a pena voltar algumas aulas aí para assistir, quando eu falei de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Aquela aula grande que você fala assim, eu preciso assistir tudo, é justamente essa. Então, olha só, eu quero saber que ângulo que o cosseno vai dar meio, eu sei que aqui dá 0, é perto do 0, né? Então vai ser aqui para cima, ó, vai ser nos 60 graus. 60 graus vai ser uma resposta. Tá? Agora, existe o equivalente ao 60 no quarto quadrante. Quando você volta 60 aqui, ó, 360 menos 60 vai dar 300. Então, esse daqui é a segunda solução. Tá bom. O que acontece aqui? Ó? Vamos até pegar um verdinho. Ó,
eu sei que nesse ponto, o cosseno vai valer meio. Daqui para frente, eu vou ter valores maiores do que meio. Mas, Jaime, eu quero valores menores do que isso. É verdade. Então, se é menor e não é igual, a primeira coisa que você faz é botar a bolinha aberta. Bolinha aberta e bolinha aberta. Se eu quero menor, eu quero daqui para trás. Então, ó, eu estou indo em direção a um menor valor possível, que é o -1. Tá? E aqui é a mesma coisa. Eu estou indo em direção ao menor valor possível, que é o -1. E aí, quando eu faço isso, eu sei que todos esses caras vão ser soluções para a gente. Tá? Eu posso falar assim, ó, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que o meu x varia entre 60 e 300. Tá? Sem incluí-los, porque ele falou que era menor. Tudo bem, pessoal? Pode copiar. Vou fazer um pouquinho de tangente também. Então, ó, para quem já acabou, pode ir lá para a página 42. Deixa eu abrir mais uma tela nova aqui. Vamos ver se eu consigo descer mais. Ah, tem um limite, né? Ele não deixa. Então, peraí, deixa eu pausar o nosso vídeo. Bom, já coloquei aqui página 42, coloquei o enunciado do primeiro exercício. Ele fala que o x está entre 0 e 360, tá? Então, assim, lembrar sempre, pessoal, se o exercício tiver seno, você vai usar a bolinha do seno. Se tiver cosseno, você usa a bolinha do cosseno. Se tiver tangente, é a bolinha da tangente. Parece que é muito bobo isso, mas é uma dúvida que vocês têm. Então, eu sei que esse exercício é de tangente, tá? Nós vamos fazer o quê, ó? Ele já está isolado. Eu vou fazer a bolinha da tangente. Tá? Então, tá aqui bolinha da tangente. Esse botão que muda. E a bolinha da tangente, nós vamos olhar para o eixo que tangencia a origem. Tá? Então, assim, ó, esse seria o eixo dos senos, não é ele. Esse seria o eixo dos cossenos, não é ele também. Tá? Nós vamos fazer um eixo que tangencia a origem. Vai ser esse cara aqui, ó. Esse é o eixo tangente. Tá bom? Então, assim, olha só. Quando eu penso nos sinais da tangente, eu tenho que aqui no primeiro quadrante, ele vai projetar valores positivos. E lá no terceiro quadrante também. Tá? No segundo quadrante, ele vai projetar lá nos negativos, assim como no quarto quadrante. Então, esses são os sinais da tangente. Eu sei que a tangente de 90 não existe, tá? Isso não é zero, não. Isso aqui é bolinha aberta. Eu sei que a tangente de 270 também não existe. Que ângulo que vai dar raiz de 3? Vai na musiquinha, é os 60 graus. Então, tá aqui, ó, 60 graus. Tá, eu tenho esse cara como resposta, mas eu tenho também, ó, esse cara aqui embaixo como resposta. Quem que vai ser ele? Tá ruim de pegar aqui. Quem que vai ser esse daqui? Como é que a gente descobre? Aqui é o 180. Se você andar 60, você vai chegar nele. 180 mais 60 vai dar 240 graus. Então, aqui, 240 graus é a segunda resposta. Eu não sei se vocês perceberam o tão pouco que eu escrevo, né? E, assim, é maravilhoso eu poder gravar isso para vocês, porque vocês podem parar e ouvir de novo o que eu estou falando. Até anotar, talvez, a redação do que eu falo. Mas a gente conseguiu descobrir aqui que conjunto solução vai ser, isso não é um 5, né? Isso é um S, vai ser 60 graus e o 240 graus, tá? Então, a minha ressalva aí de cobrar isso numa prova para primeiro ano é por causa disso, quer dizer, é muita pouca coisa escrita, é muito conhecimento envolvido, né? E então é uma prova de 0 ou 10, ou você sabe ou você não sabe. A gente precisa aprender isso, sim, mas vocês vão ter mais tempo para fazer, tá? Então, então posso esquecer? Não.
Você vai se esforçar para conseguir e nós vamos cobrar outros assuntos aí na nossa prova, tá? Bom, deixa eu mudar aqui a tela. Eu achei que tinha pegado o jeito para mudar, não consegui. De novo. Não deu certo. Pessoal, ó, optei por não fazer aqui, tá? Então, o exercício 2, se você isolar, você vai chegar em tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Bom, raiz de 3 sobre 3 é a tangente do 30. E aí, no positivo, você vai ter isso no primeiro quadrante e no terceiro. Então, por isso, 30 graus. E lá no terceiro quadrante, você faz 180 mais 30, chega no 210. Tá? São essas duas soluções. Estou trabalhando sempre em graus, tá? No outro, ele dá uma equação. Você passa o 3 para lá, depois você passa o 3 dividindo, tira a raiz, então você chega que a tangente é mais ou menos 1. Bom, o que acontece? Ele vai ter 4 soluções, porque a tangente que dá 1 vai estar no primeiro quadrante, que vai ser positivo, e no terceiro quadrante, que vai ser positivo também. Tá? Que dá menos 1 vai estar no segundo quadrante, que é negativo, e no quarto quadrante, que é negativo também. Tá? Eu queria fazer com vocês o exercício 4. Então, vamos pegar ele aí. Eu sou insistente, vou tentar mais uma vez aqui mexer. Não consegui. Ah, você tem que ir lá no final da folha. Ó. Então, exercício 4, ele fala para resolver uma equação com tangente. Tá? Então, ó, a tangente de x varia entre 0 e 1. Tá. Eu não tenho que resolver aqui. Né? Ele já está pronto. Eu só preciso entender. Então, eu vou fazer a bolinha da tangente. Olha só, tá aqui. Vou fazer os riscos. Deixa eu aproveitar, tá pronto, tá bem. Aqui. Aqui o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. O eixo da tangente. Tem que tangenciar, né? Tem que chegar perto desse treco aí. Essa aqui, tá? Que ficou feia pra caramba. Nossa, apaguei tudo, pessoal. Pronto, vamos fazer um bonitinho. Então tá aqui, ó. Vai daqui pra cá. Pronto. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que localizar. Eu sei que a tangente vai dar 1 no 45 graus. Tá? E ele põe maior ou igual, então eu posso fazer bolinha fechada. Então aqui 45. Tá, aqui é positivo. Eu sei que a tangente vai dar 0 no 0. Então se eu falo que eu quero de 0 a 1, eu quero esse intervalo aqui, ó. Tudo isso. Mas existe um outro lugar, ó, aqui é negativo, não serve. Mas aqui é positivo. Então aqui também vai ser resposta. Então aqui, ó, a tangente de 180 é 0. A tangente de 225, que é o 180 mais 45, vai ser 1, né? Então eu aceito também o intervalo daqui para cá, né? Então vamos escrever os valores, ó, 0 e o 45, aqui 180 e 225 graus. Ele pediu para a gente falar o quê, ó? Supondo x de 0 a 360, então eu vou colocar o seguinte, ó, vou falar conjunto de solução. X pertence aos reais. Tal que o meu x está entre 0 e 45, tá? Ou o meu x está entre 180 e 225. Tá? Com um detalhe, pessoal. Ele falou que é igual, né? Então, você vai fechar todo esse intervalo aqui, ó, menor ou igual, em cada um deles. Tá?
Respira fundo, mais um exercício só. O exercício 5. Deixa eu abrir aqui uma tela nova. Então, ó, esse exercício são exercícios importantes. Esse exercício eu conheci quando eu era aluno ainda. E falei, caramba, né? Eu até me virava para resolver esse exercício, mas eu não sei, uma variação dele aí me atrapalhava, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu quero resolver, mudei a cor, tá? Eu quero resolver quando que vale o seno de x menos o cosseno de x igual a zero. E eu sabia fazer isso, né? Eu fazia o quê, ó? Seno igual a cosseno. Eu desenhava as duas bolinhas, via quando os valores eram iguais, chegava na solução. Só que quando tinha uma variação desse exercício, colocava seno mais cosseno igual a zero, ou o seno tinha que ser menos o cosseno, aí eu me atrapalhava, tá? Então, assim, eu precisei desenvolver uma maneira para não errar mais esse exercício. E essa é a minha sugestão para vocês, e esse é o porquê dele estar nessa aula. Você vai fazer o quê, ó? Você vai dividir os dois lados por cosseno de x. Por quê, professor? Porque vai ficar assim, ó. Vai ficar seno x por cosseno x igual a cosseno x por cosseno x. Quando você faz isso, você sabe que seno sobre cosseno dá quanto? Tangente? Tá. E cosseno sobre cosseno vai dar 1. Então, eu perguntar quando que seno menos cosseno é igual a zero, é a mesma coisa... Deixa eu pausar aqui que eu estou telefonando. Então, o que eu estava falando para vocês, né? Fazer seno menos cosseno igual a zero, ou seno igual a cosseno, é a mesma coisa que fazer a tangente igual a 1, né? A gente fez até algum exercício que a tangente vale 1, mas vamos finalizar com ele, ó. Eu posso fazer aqui a bolinha, bolota, né? O eixo das tangentes que vai ser esse cara, tá? Eu sei que para cá é mais e para cá é mais. Ele vai ser 1 aqui no 45 e aqui embaixo também no 225, tá? Então, assim, nosso conjunto de solução, apesar dele estar em radianos aí, nós vamos traduzir isso, né? Você vai colocar 45 graus. Sempre tem que pôr o conjunto de solução, viu? E o 225. Isso em radianos, gente, equivale a π sobre 4 e 5π sobre 4, que seria o valor da letra B, tá? O pessoal do terceiro ano, quando faz esse exercício, eles fazem tudo em radianos. Eles já conversam comigo em radianos, tá bom? Então é isso, pessoal. Fizemos vários exercícios, são exercícios rápidos, né, de fazer, mas que requer muito raciocínio, tá? Dando ar aqui no fundo. A gente se vê agora na nossa aula, tá? Eu vou começar o livro 3, e nós vamos falar de inequações, tá? Então, inequação com seno, com cosseno, com tangente, o raciocínio é totalmente o mesmo, só que em vez de dar uma resposta fixa, eu vou dar um intervalo de valores, tá bom? Até mais tarde, então. Um abraço.